Fala, meus queridos! Professor Adilson aqui para mais uma aulinha de Geografia. Tema da nossa aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre a América Central, beleza? Vou dividir essa aula em duas partes, que nós vamos falar da América Central Istmica e da América Central Insular. Vamos lá. Primeiro, né? A América Central é um subcontinente, é uma pequena parte de um continente maior, né? Limitado ao norte pelo México e ao sul pela Colômbia. E ao leste com o Oceano Atlântico, né? E ao oeste com o Oceano Pacífico. É um subcontinente que ele é cercado por limitações naturais, né? E apesar de ser considerado um subcontinente, ele se localiza em uma placa tectônica própria, a placa caribenha. Vamos lá. Primeiro, como assim América Central, né? Vou mostrar aqui no meu mapa. Eu tenho meu mapa aqui, América do Sul, América do Norte e entre elas uma pequena parte aqui do continente, que é o nosso objeto de estudo hoje, a América Central. Primeira coisa, diferenciar para vocês a istmica da insular. A América istmica é essa parte continental, é a parte que fisicamente liga os dois continentes, a América do Norte e a América do Sul, é aquela estreita faixa de terra que liga os dois continentes. E a América insular, que é o tema da nossa próxima aula, são os países da América Central que são ilhas, que estão ali dispostos pelo oceano, beleza? Professor, mas o que significa essa istmica, esse istmo? O que é isso? Um istmo é uma porção de terra, uma pequena porção de terra, que ela é cercada por água, né? Tem água dos seus dois lados, e ela interliga duas grandes massas continentais, como está nesse exemplo aí. Imagina um istmo como se fosse uma espécie de uma ponte, né, que está ligando duas áreas maiores, mas ela faz parte desses continentes, mas ela tem essa característica geológica de ser uma estreita faixinha de terra que interliga duas áreas maiores. Consequentemente, né, a nossa América Central ela é istmica por causa dessa característica e ela é insular por causa das ilhas que compõem ela aí. Vamos falar sobre insular na nossa próxima aula. Já entendemos o que é um istmo, né? Então, e por que chamamos de América Central istmica. Vamos lá. A América Central istmica também é chamada de América Central continental. É um istmo, né? Já sabemos, né? E ele se limita ao sul com a Colômbia e ao norte com o México. Ela tem a extensão de cerca de 523 mil quilômetros quadrados e ela é composta ali, politicamente, por 7 países distintos. São eles a Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. São esses 7 países que compõem aí a América Central istmica, ou América Central continental. Independente da bibliografia que vocês estiverem estudando, quando vocês verem esses dois termos, vocês sabem exatamente do que a gente está falando. Vamos lá, o relevo, a porção istmica ou continental é fruto do movimento de placas tectônicas que estão ali naquela região, formando um relevo predominantemente montanhoso. A América Central é composta em grande parte por um relevo formado por montanhas. E algumas planícies sedimentares, né? Planícies sempre ali mais próximos à costa, né? Próximas às áreas que fazem ligação direta com o oceano. Devido, né, à intensa atividade tectônica naquela região, existe ali o que a gente chama de arco vulcânico da América Central. Vocês podem notar nesse mapa que eu coloquei, tem os números 1, 2, 3, 4. Cada número desse daí está representando um vulcão diferente. Essa área ela tem uma atividade vulcânica muito intensa, muito intensa. É a área do nosso continente americano como um todo com a maior quantidade de vulcões próximos, né? E faz uma linha de vulcões, né, que vai do norte até o sul, por cima aí do istmo praticamente inteiro. Você consegue encontrar vulcões em praticamente todos os países da América Central. E o que explica isso? Não sei se vocês conseguem entender essa imagem aí, mas está ali ao norte, placa norte-americana, ao sul
placa Sul da América, placa sul-americana e placa de Nazca, e ali no meio você tem placa de coco e placa do Caribe, a placa caribenha. São essas duas placas que são as responsáveis por essa intensa atividade vulcânica e tectônica que a gente encontra aí na América Central. A instabilidade geológica ela é determinada pela forte atividade vulcânica, abalos sísmicos e terremotos que acontecem nessa área com muita intensidade. Vamos lá, tratando especificamente do clima, o clima predominante nessa área, devido à sua localização geográfica, é o clima tropical, né? Mas nós temos também a presença do clima frio de montanha, o clima frio de alta montanha, o clima de alta montanha. Depende da bibliografia, mas se trata da mesma coisa. É um tipo climático que o fator climático altitude influencia muito. E por que a altitude influencia nessa pequena parte, nesse clima especificamente? Olha só como é que é a formação do relevo da região. Você tem uma grande quantidade de montanhas dentro de todo esse subcontinente. E por elas serem mais altas, né, lembrem-se, quanto mais alto o lugar, menor vai ser a temperatura. Então, mesmo estando em uma área tropical, você vai encontrar ali no centro do continente, principalmente, um clima frio nas regiões que são mais altas. E essas regiões são mais altas por quê? Pela presença de montanhas. E essa presença de montanhas acontece por quê? Por causa das placas tectônicas que fazem um movimento de convecção nessa região. Ou seja, a gente consegue relacionar o clima com a geologia do lugar, com as placas tectônicas que atuam ali naquela área. Vamos lá. Agora tratando dos aspectos econômicos da região, né? A América Central possui uma economia tímida, baseada principalmente na agricultura e na pecuária e na extração, ou seja, primeiro setor da economia é o que mais se destaca e o que mais emprega a população economicamente ativa nessa região. Alguns países chegaram a tentar formar um bloco econômico, mas devido à falta de dinheiro e problemas de administração, o bloco foi desfeito. Eles tentaram se organizar, mas não tinham dinheiro para se organizar. E a pobreza nessa região é um dos principais problemas sociais. Lembre-se que a pobreza gera outros problemas sociais, como a violência, por acaso. Na Nicarágua, por exemplo, segundo estimativas da ONU, 48% da população vive abaixo da linha da pobreza. Abaixo da linha da pobreza significa, em algumas bibliografias, que as pessoas vivem com menos de $1 por dia. Ou seja, você tem um país onde metade da população praticamente vive com menos de $1 por dia. Em termos de hidrografia, ela apresenta para alguns como destaque, né, as águas nessa região, os lagos na Nicarágua os lagos Nicarágua e Marágua, que se localizam na Nicarágua. Mas o principal destaque na hidrografia dessa região é o Canal do Panamá, que é o Canal do Panamá. O Canal do Panamá, na verdade, ele é um canal artificial. Artificial significa o quê? Ele foi construído pelo trabalho humano. Ele foi feito de propósito, né? Foi construído e inaugurado pelos Estados Unidos em 1914. Qual foi o intuito do Canal do Panamá? Ter uma rota de escoamento de mercadoria da costa oeste em direção à Europa. Porque era muito difícil dar a volta pelo extremo norte ou pelo extremo sul, e atravessar o Pacífico é muito distante. Então, eles construíram uma passagem pelo meio do Panamá para poder escoar grandes embarcações com mercadoria. E devido a isso, anualmente o governo dos Estados Unidos ainda paga uma certa tributação de impostos para o Panamá. Mais alguns aspectos econômicos, né? Os países centro-americanos, né? Presta atenção nesses termos, países da América Central Continental, da América Istmica, da América ou centro-americanos, centro da América, entendam esse termo. Apresentam uma economia estruturada principalmente na agricultura, como eu já havia falado, no sistema de plantation. O que é plantation? São os grandes latifúndios monocultores voltados para a exportação. O latifúndio monocultor agroexportador. São grandes propriedades de terra que produzem um único gênero voltado para o mercado externo. Muitas vezes com investimento externo também. Não com investimento de empresários do próprio país, mas com investimento de empresários de outros países. Até mesmo os países para qual aqueles produtos são destinados, né?
E alguns produtos tropicais têm destaque na região, como o café, a cana-de-açúcar, o cacau, o algodão, o tabaco e a banana. São alguns dos principais produtos agrícolas produzidos ali nos países centro-americanos. O setor industrial ele é pouco desenvolvido, ele é pouco atrativo ainda na América Central. Porque você tem concorrência principalmente com a América Latina e com a América Anglo-Saxônica, que são mais desenvolvidos economicamente nessa área industrial. E o desenvolvimento industrial que acontece na região é feito majoritariamente com investimento externo. São países de fora, Estados Unidos, né, que investem nessa região em busca de quê? Matéria-prima, mão de obra barata. Principalmente porque mercado consumidor não é tão atrativo dependendo do tipo de produto que eles querem implementar ali. E o turismo, né, o setor de serviços, o terceiro setor da economia, é um daqueles que tem mais destaque nessa região devido principalmente às paisagens que essa região centro-americana oferece ao turista, né? Principalmente ali na região do Caribe, o que eles chamam de turismo balneário. São especificamente pessoas que procuram essa área por causa das praias. Outro fator econômico relevante da região, por mais que devido a alguns aspectos seja até um fator meio ilegal, é o fato de existirem paraísos fiscais nessa região. A região da América Central ela é muito utilizada como paraíso fiscal. O que seria isso? Principalmente no Panamá, né, nas Ilhas Caimã e nas Bahamas, ali, no contexto geral da região, não só na região istmica. É onde há facilidade de aplicação de capitais. O que é aplicação de capitais? É fácil investir dinheiro de um país de fora, é fácil entrar com esse dinheiro em outro país, em um país ali da América Central. Sem identificação desse dinheiro e o que acaba atraindo capital ilegal. Grande soma ilegal de dinheiro com taxas reduzidas ou nula de impostos. É uma área onde os bancos favorecem que entre dinheiro de fora sem perguntar de onde veio e sem cobrar nada. Então é muito utilizado aí na lavagem de dinheiro e outras situações menos honestas, vamos dizer assim. Essa prática é chamada de paraíso fiscal ou de tax havens. Sempre que você vê um desses dois termos, você está tratando de um lugar onde você pode investir dinheiro sem dizer de onde tirou esse dinheiro e sem justificar, sem nenhuma espécie de justificativa financeira. Diferente de outros países, quando você entra com um determinado capital, você tem que dizer como aquele capital foi conseguido e você muitas vezes tem impostos tributados sobre aquele investimento que você está fazendo. Nessa região, nesses paraísos, por isso que é chamado de paraíso fiscal, né? Porque para quem tem muito dinheiro e não quer pagar imposto, a pessoa tem pouca perda, né? Ou não perde nada investindo nessa situação. E, como eu disse, em alguns outros lugares do mundo isso é uma prática ilegal. Na América Central, com o intuito de atrair investimentos, alguns governos liberam essa prática. Com isso, a gente finaliza aí os principais aspectos referentes à América Central Insular. Espero que tenha ficado... Não tem como a gente falar especificamente sobre cada um desses países. A gente tratou aspectos gerais que englobam todos eles, como o relevo, o tipo climático e o desenvolvimento das atividades econômicas. Espero que tenha ficado claro para vocês, galera. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só perguntar. A gente está aí para ajudar. Um forte abraço para vocês.